Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Luísa Braga, sou do quinto período da Faminas BH e hoje vim falar um pouco para vocês sobre câncer de colo de útero. O câncer de colo uterino, ele é um tumor maligno causado pela infecção persistente de tipos oncogênicos do papilomavírus humano. O vírus ele é capaz de promover alterações celulares no colo do útero e isso faz com que haja uma evolução para o câncer, sendo que primeiramente ele provoca uma lesão precursora capaz de progredir para câncer quando não tratada. É válido lembrar que a principal forma de adquirir essa infecção é através do ato sexual. Epidemiologia. Esse câncer ele acomete a população feminina principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e a maior prevalência é entre mulheres com 45 a 55 anos de idade. É o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, ocorre 570 mil novos casos e 311 mil óbitos anualmente. Em 2020, estima-se cerca de 16.710 casos novos, e a incidência é de 15,38 por 100 mil mulheres em todo o mundo. A idade média de mortes por câncer cervical é de 59 anos. Etiologia. A infecção pelo papilomavírus humano, ela precede o desenvolvimento de lesões malignas e ela tem sido associada a lesões que desencadeiam o câncer cervical. Na sepse, a infecção inicial ocorre nas células basais por meio de pequenas lesões do tecido ou durante o processo de metaplasia de células escamosas. Uma vez que o HPV atinge as células-alvo, ele permanece latente ou inicia seu processo de replicação no núcleo, resultando na síntese e liberação de partículas virais infectantes. O HPV ele é um vírus de DNA e eles são classificados como de baixo ou alto risco oncogênico. O que difere esses dois é a capacidade de transformação celular e a interação com os componentes do ciclo celular. Geralmente, os HPVs de baixo risco eles causam lesões benignas e não têm potencial oncogênico. Já os HPVs de alto risco, eles são agentes causadores de câncer cervical e suas lesões precursoras. A maioria das infecções causadas pelo vírus, ela regride espontaneamente e, na maioria das vezes, são assintomáticas. Porém, em alguns casos, a infecção pode ser responsável pelo desenvolvimento de lesões de alto grau de malignidade. Fatores de risco. Os fatores de risco para o câncer de colo uterino, eles estão ligados à imunidade, à genética ou ao comportamento sexual. O primeiro fator de risco é a própria infecção pelo HPV, sendo considerado o subtipo e a carga viral, e também se é uma infecção única ou múltipla. Tabagismo. O tabagismo é o fator de risco por conta das substâncias químicas cancerígenas que estão presentes no cigarro, além de que o tabaco ele diminui as funções do sistema imunológico. A iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais e o uso de contraceptivos orais, eles são considerados fatores de risco porque aumenta a exposição da paciente com HPV. A idade, porque segundo estudos, a maioria das infecções pelo HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, enquanto que em mulheres acima dessa idade a persistência é mais frequente. Mulheres imunossuprimidas, mulheres múltiplas gestações, porque de acordo com alguns estudos, as alterações hormonais durante a gravidez podem tornar as mulheres mais susceptíveis à infecção pelo HPV. Além de que na gravidez a mulher tem seu sistema imunológico com ações reduzidas. E por fim, histórico familiar. Sinais e sintomas do câncer de colo de útero. Os sintomas, eles surgem na maioria dos casos em estágios mais avançados da doença, quando a lesão se torna mais invasiva e acomete tecidos próximos. Os sintomas mais comuns são o sangramento vaginal anormal, sangramento odor após a relação sexual, corrimento incomum, podendo aparecer um pouco de sangue, e sangramento menstrual mais prolongado. Tem outros sinais e sintomas que são dor e urgência para urinar, presença de sangue na urina e edema nos membros inferiores. O rastreio. O método de rastreamento do câncer de colo de útero é o exame citopatológico, que é o Papa Nicolau. A população-alvo são mulheres de 25 a 64 anos e que já tiveram relações sexuais. Esse exame ele é feito a cada 3 anos, sendo que após 2 exames sem anormalidade consecutivos, esse exame começa a ser realizado com um intervalo de 1 ano. Essa repetição em 1 ano após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um resultado falso negativo na primeira rodada do rastreamento. Todas as mulheres em idade de rastreamento que já tiveram relações sexuais devem realizar o exame segundo a periodicidade recomendada. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer. Diagnóstico. O diagnóstico ele é feito inicialmente pela anamnese, onde o médico vai investigar o histórico clínico da paciente e dos seus familiares, buscando algum caso de câncer de colo uterino, além de pesquisar se a paciente já tomou a vacina contra o HPV e se possui algum fator de risco. Também é feito exames físicos, como o Papa Nicolau e a verificação dos linfonodos,
Como eu disse anteriormente, o exame que é feito para diagnosticar o câncer é o Papa Nicolau, mas também pode ser feito esse diagnóstico por meio da biópsia, da colposcopia, da conização do colo de útero e dos testes do HPV. A partir desses exames, principalmente do Papa Nicolau, é possível identificar os estágios das lesões pré-cancerosas, que são tituladas como NIC1, que é a neoplasia intraepitelial cervical leve, NIC2, que é a moderada, e a NIC3, que é a grave. Sendo que, geralmente, as lesões NIC1 não precisam de tratamento, apenas de um acompanhamento médico. Em caso de diagnóstico positivo para câncer, o médico pode pedir outros exames para verificar a extensão da doença, como a citoscopia, a tomografia, o raio-x de tórax, a urografia e a retossigmoidoscopia. Tratamento. O tipo de tratamento ele vai depender do grau da evolução da doença e dos fatores particulares de cada paciente. O principal tratamento são a cirurgia, que consiste na retirada do tumor e da área próxima afetada pela doença, a quimioterapia, que é através do uso de medicamentos que tem como objetivo combater as células cancerosas, a braquiterapia, que é um tipo de radioterapia interna, que é realizada através de introdução de material radioativo dentro ou próximo do órgão a ser tratado. Esses tratamentos eles podem ser utilizados separadamente ou associados, sendo que o mais comum de se associar é a cirurgia com a braquiterapia. A prevenção, ela é feita a partir da vacina contra o HPV, e essa vacina tem que ser tomada antes do início da vida sexual, já que a imunização previne vários tipos de câncer e contribui com a diminuição da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres. E também é feito pelo exame preventivo, que é o Papa Nicolau. O controle ele é feito a partir da orientação aos pacientes quanto à via de transmissão, que são as DSTs, e quanto à prevenção, que é a partir do exame preventivo da vacina, e também instruindo a paciente quanto ao uso de preservativo. E a conclusão? Como conclusão, nós temos que é de extrema importância o diagnóstico precoce dessa enfermidade, a fim de obter maiores chances de cura, além de orientar o paciente quanto à prevenção. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado.